O Titanic era mais do que um navio. Era um palácio flutuante, um testamento da engenhosidade e ambição humanas. No início do século XX, ele representava o ápice da conquista tecnológica. O Titanic incorporava a crença de que a humanidade poderia conquistar a própria natureza. Essa embarcação colossal, a maior de sua época, era considerada inafundável. Sua construção foi uma maravilha da engenharia, um símbolo do progresso humano. O Titanic foi projetado para ser a expressão máxima de luxo e opulência. Ele oferecia conforto e elegância incomparáveis para seus passageiros. O Titanic rapidamente se tornou um símbolo do potencial humano. Representava a crença inabalável na tecnologia e no progresso. A viagem inaugural do navio foi muito aguardada, atraindo passageiros de todas as esferas da vida. A excitação tomava conta do ar quando o Titanic embarcou em sua viagem inaugural. Os passageiros se maravilhavam com a grandeza do navio, desfrutando de suas luxuosas comodidades. Uma sensação de otimismo e aventura permeava a atmosfera. O Titanic não era apenas um navio, era uma experiência. De suntuosos salões de jantar a cabines luxuosas, o Titanic oferecia conforto sem igual. Os passageiros conversavam, dançavam e aproveitavam a jornada. Um sentimento de camaradagem se desenvolveu entre os viajantes. O navio era um microcosmo da sociedade. A tripulação também compartilhava a confiança na inafundabilidade do navio. Eles acreditavam que faziam parte de algo extraordinário. O Titanic era motivo de orgulho para todos a bordo. A viagem prometia ser inesquecível. Apesar do otimismo predominante, avisos chegaram. Mensagens de outros navios alertaram o Titanic sobre a presença de gelo na área. Esses avisos, no entanto, foram amplamente ignorados. O capitão, ansioso para manter a velocidade, optou por priorizar o cronograma. A crença na invencibilidade do navio contribuiu para a complacência. A ideia de que o Titanic pudesse ser ameaçado por gelo parecia absurda. Os avisos foram descartados como excessivamente cautelosos. O navio continuou seu curso em velocidade máxima. A calmaria do mar e a noite clara contribuíram ainda mais para a falsa sensação de segurança. A falta de perigo visível reforçou a crença de que tudo estava bem. A tripulação e os passageiros permaneceram em grande parte inconscientes do perigo iminente. O Titanic navegava em direção ao seu destino. A colisão com o iceberg expôs as vulnerabilidades do Titanic. O impacto abriu um enorme rasgo no casco do navio, fazendo com que a água inundasse os compartimentos. O navio, supostamente inafundável, estava rapidamente enchendo de água. O pânico começou a se instalar. O projeto do navio, embora impressionante, tinha falhas críticas. Os compartimentos estanques não eram altos o suficiente para conter a inundação. A água transbordou rapidamente, selando o destino do navio. A situação tornou-se cada vez mais terrível. A falta de botes salva-vidas suficientes agravou a tragédia. Não havia botes salva-vidas suficientes para todos os passageiros e tripulantes. Essa negligência teria consequências devastadoras. A consciência de que o navio estava afundando se instalou. Seção 5. Revelações chocantes. As consequências do desastre trouxeram revelações chocantes. As investigações revelaram que o aço usado no casco do navio era quebradiço em baixas temperaturas. Isso o tornou mais suscetível a fraturas nas águas geladas do Atlântico Norte. O desastre expôs sérias falhas na construção do navio. Os rebites que prendiam as placas do casco também foram considerados abaixo do padrão. Essas fraquezas contribuíram para a rápida deterioração da estrutura do navio. As investigações expuseram medidas de corte de custos que comprometeram a segurança. A busca por luxo e velocidade teve um preço terrível. A falta de binóculos para os vigias foi outra descoberta chocante.
Essa simples ferramenta poderia ter fornecido um alerta precoce crucial sobre o iceberg. A investigação revelou uma série de descuidos e negligências que contribuíram para a tragédia. O mundo ficou atordoado com a escala do desastre. Seção 6. O preço da ganância. O desastre não foi apenas resultado de falhas estruturais. Fatores humanos desempenharam um papel significativo. A White Star Line, proprietária do Titanic, era movida pelo desejo de estabelecer um recorde de velocidade para a travessia transatlântica. Essa pressão contribuiu para a decisão do capitão de manter alta velocidade em águas perigosas. A busca por prestígio e lucro cegou os responsáveis pelos riscos. O desejo de impressionar o mundo com a velocidade e o luxo do Titanic prevaleceu sobre as preocupações com a segurança. A tragédia destacou os perigos de priorizar o lucro em detrimento da vida humana. O desastre se tornou um conto de advertência. Um número insuficiente de botes salva-vidas foi outra consequência dessa busca por luxo. O espaço que poderia ter sido usado para mais botes salva-vidas foi, em vez disso, dedicado a comodidades para passageiros da primeira classe. A disparidade de classes nas taxas de sobrevivência se tornou uma dura lembrança das desigualdades sociais. O desastre expôs o lado negro da ambição humana. Seção 7. Um mar de tristeza. O naufrágio do Titanic resultou em uma imensa perda de vidas. Mais de 1.500 pessoas morreram nas águas geladas do Atlântico Norte. A tragédia enviou ondas de choque ao redor do mundo. O desastre se tornou um símbolo da vulnerabilidade humana. As histórias de sobreviventes e vítimas são de partir o coração. Famílias foram separadas, vidas foram interrompidas e sonhos foram destruídos. A escala da tragédia era quase incompreensível. O mundo lamentou a imensa perda. O desastre expôs as limitações da tecnologia e a fragilidade da vida humana. O Titanic, antes um símbolo da conquista humana, tornou-se um lembrete da natureza imprevisível da vida. A tragédia deixou uma cicatriz duradoura na psique do mundo. Seção 8. Legado de perdas. O naufrágio do Titanic levou a mudanças significativas nos regulamentos de segurança marítima. O desastre levou à criação da Patrulha Internacional do Gelo para monitorar icebergs no Atlântico Norte. A tragédia impulsionou melhorias no projeto e nos procedimentos de segurança dos navios. O legado do Titanic é de tragédia e progresso. O desastre também destacou a importância de botes salva-vidas suficientes e sistemas de comunicação aprimorados. As lições aprendidas com o Titanic ajudaram a prevenir tragédias semelhantes. O desastre continua a informar e moldar as práticas de segurança marítima. O Titanic permanece um poderoso símbolo da ambição humana e suas potenciais consequências. O desastre serve como um lembrete da importância da cautela, do preparo e do valor da vida humana. O legado do Titanic continua a ressoar. Seção 9. Lições atemporais. A história do Titanic continua a nos cativar e assombrar. Serve como um lembrete atemporal dos perigos do excesso de confiança e da importância da humildade diante do poder da natureza. O desastre nos ensina que mesmo as maiores conquistas tecnológicas podem ser vulneráveis a circunstâncias imprevistas. A história do Titanic também é um testemunho da resiliência do espírito humano. Diante de uma tragédia inimaginável, surgiram atos de bravura e altruísmo. O desastre revelou o melhor e o pior da natureza humana. O Titanic serve como um conto de advertência sobre os perigos da ambição desenfreada e a importância de priorizar a segurança em detrimento da velocidade e do lucro. As lições aprendidas com essa tragédia permanecem relevantes hoje, lembrando-nos de abordar os avanços tecnológicos com cautela e respeito pelo poder da natureza. A história do Titanic continua a inspirar reflexão e discussão.